A gente não faz as coisas por nós, a gente faz as coisas pelos outros. Para o que a gente aprende ser útil, a gente tem que entender o outro. O propósito da tecnologia é resolver problemas. Cara, eles estão em todo lugar, tá na área de vendas, tá na área de recursos humanos, tá na área financeira, tá na área contábil. E eu falei isso para meus alunos que estão fazendo análise de desenvolvimento de sistemas. Uma coisa que vocês têm que aprender antes de ser desenvolvedor é a ter empatia. Porque vocês vão resolver problemas dos outros. E se você não tem empatia e não entende o outro, é complicado. Todo mundo aproveita o hype para fazer marketing e falar que é diferente, que o pessoal não escuta a gente. Não é porque o negócio saiu agora que eu tenho que sair fazendo. Quando alguém vira e fala assim, nós temos que investir em inteligência artificial, senão vamos ficar para trás, primeiro que está fazendo uma manipulação psicológica. Já falei em alguns momentos, né? Fala-se muito de IA, mas não fala-se tanto de dados. Né? Sim, IA é dados, puro. Ela aprendeu. Então assim, se o seu dado é lixo, o resultado da sua IA vai ser lixo. Antes de você chegar pro teu pessoal de TI e ficar falando tem que ter. Entenda primeiro o que é, qual é o problema que você quer resolver, como isso pode ser resolvido e principalmente pensa no custo. Nada é de graça, tudo tem nuances. Eu não acho que a IA vai pegar o trabalho do programador. Não acho. Não nesse momento. E nem a tão curto prazo assim. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Ao Léo, o podcast com o Léo, que traz amigos do Léo para conversar sobre coisas totalmente ao Léo. Percebeu o trocadilho aqui? Bom, convidado de hoje é alguém que está na tecnologia há mais de 30 anos, tá velho, hein? Um profissional que começou lá na época de internet e de escada e atravessou todas as grandes transformações do setor, de sistemas legados a nuvens, de infraestrutura tradicional, a inteligência artificial aplicada na prática, arquiteto de dados, especialista em TI, desenvolvedor com atuação que vai de gestão à liderança e até a construção técnica de soluções complexas, além de dirigir a TI de uma universidade que a gente vai falar aqui já. Tô com ele, Vlad Cruz, ou Vladimir Cruz. Beleza, velho? Fala, Léo. Tranquilo? Obrigado. A gente já tava no maior resenha aqui nos bastidores. Só bagunça. Só contando vários podres aqui, várias curiosidades. Mas bem legal, bem legal. Bom, turma, antes de eu começar a provocar o Vlad aqui, deixa eu dar 3 recados rápidos, né? Esse podcast, ele acontece, ele é mantido, a princípio, por 3 empresas que ajudam a gente, né? A primeira delas é a Desenvolve, que é a minha escola de tecnologia, onde eu te ensino de forma mais descomplicada como desenvolver software. Então a gente utiliza ali tecnologias como low code, no code, que te facilitam a construir de forma mais visual, mas também agora com o advento do desenvolvimento por IA, a gente tem ensinado muita coisa, como você usar IA para desenvolver ainda mais rápido. Mas a gente se preocupa muito em você aprender tudo que é essencial para você não ficar gastando crédito à toa, não ficar gastando token à toa, tá? Então, se você quiser conhecer, tem um link na descrição. Outra empresa que nos ajuda com bastante frequência aqui é a M Contabilidade, é uma contabilidade especializada nesse universo digital. Se você é um desenvolvedor, trabalha para gringa, se você é PJ, né, trabalha até no Brasil mesmo, mas como PJ, se você tem infoprodutos ou um SaaS, ele também tem muita especialidade nesse segmento, e é difícil, né, uma contabilidade ter essa especialidade, é muito aquele jeito antigo, as empresas do jeito antigo, e eles podem te ajudar a pagar o que você realmente deve pagar e não pagar imposto a mais, então fica ligado nisso. Então a M Contabilidade está aqui embaixo também, e a terceira e não menos importante é a empresa que nos deu essas 2 cadeiras aqui. A cadeira tá confortável, hein, cara? Demais. A Slick Desk, ela mandou as cadeiras, a Slick Desk Ergos, tem um cupom de desconto de R$130, se você quiser comprar cadeiras ou mesas de qualidade, ergonômicas, e quiser aquela mesa que sobe assim, a regulagem de altura, eles têm. Ou eu quero, hein? Eu tenho aqui, cara. Eu quero. É legal essa. Eu vou testar. Essa é boa, velho. É boa. Depois que você começa a usar, você não quer mais desusar. Putz, é legal, é legal. Pô, eu tinha esperança de você falar 130% de desconto. A gente pode perguntar para eles, vai que, né? Depois eu vou tentar. O não a gente já tem. O não a gente já tem, esse é importante. Cara, Vlad, vamos lá. Dei meus recadinhos rápidos, desculpa por esse momento, mas ele é importante. Eu te conheci, cara. Você estava como coordenador ou
acho que era coordenador de um curso... Eu era coordenador de 2 cursos na FIAP. Na FIAP. Eu era coordenador de arquitetura e desenvolvimento em Java. Boa. E eu era coordenador de um curso que era o Dev Foundations. Boa. Que foi quando a gente se conheceu. Boa. Ele, na verdade, assumiu um curso que eu estava produzindo um material, né? Não era teu, e aí jogaram a bola para você quicando e você tinha que dominar ela. A gente segurou o rojão por um tempinho. Exatamente. E aí aconteceu esse conhecimento, e pouco tempo depois o Vlad veio a ser contratado aqui para ser diretor de tecnologia da universidade onde eu leciono, que é a Universidade de Santa Cecília, em Santos. Se não é a maior, é quase a maior da região, né? É a maior da região. Acho que é a maior da região. Tem uma estrutura muito grande. Então ele tem um BO muito grande para resolver também. Não é BO. Um negócio muito grande. Mas assim, antes de falar dessa experiência de vamos dizer, gerir a área de tecnologia de uma universidade, porque é diferente, né, o segmento. Eu geri a área de tecnologia de um banco ou de uma empresa de serviço, enfim, é diferente de uma universidade, imagino eu. Eu queria entender como é que começou nessa lance da tecnologia, como é que despertou isso na tua vida, em que momento da tua vida que isso aconteceu e tu voltasse lá no teu passado. Quantos anos você tá? Eu faço 47 esse ano. Então, volta aí alguns anos atrás. Eu vou voltar bastante, né? Dá pra fazer aquele efeito de voltar no tempo? Assim? Faz aí, Marcos. Cara, isso se mescla um pouco com a minha história familiar, né? Meu pai trabalhou mais de 20 anos na Shell Brasil e meu pai era da área de vendas, então ele viajava muito. A gente mudou muito, muito. Quando eu digo muito, é muito mesmo. Tá. Eu morei em várias cidades do interior de São Paulo, morei na Bahia, morei no Mato Grosso, morei em Minas Gerais. Então, assim, a gente sempre mudou bastante. E para uma criança isso é um pouco difícil, porque você quer criar relacionamentos e tudo mais. Eu tinha meus amiguinhos e tal, mas porque eu ficava 1 ano, no máximo 2 anos em cada cidade, era complicado. E meu pai, apesar de ser administrador de empresa, ele gostava muito de tecnologia. Então ele sempre estava correndo atrás e tal. Aí um belo dia meu pai chegou com um TK-85 em casa. Uau! Você usava fita cassete para gravar e rodar programa, ou você tinha o cartucho que era mais caro. E eu achei aquilo bacana, porque eu gostava já de joguinho eletrônico, né, ali no telejogo, Atari. E de repente eu vejo meu pai com aquele negócio e eu comecei a me interessar. E acho que não tem mágica, me deu um estalo que eu pensei assim, caraca, como isso funciona? Aí eu comecei a aprender, comecei a ler os manuais, fui vendo. Resumo da ópera, eu tinha lá meus 9 anos, eu já estava aprendendo linguagem Basic. Caramba! Porque eu vi um joguinho, lembro até hoje, era um que era de meteoro, que ele vem caindo do céu e você tem um canhão, eu nunca lembro o nome desse jogo. Aí eu Asteroides? Não, asteroides é a nave que atira nos asteroides. Esse eu não lembro, acho que é míssil, defesa de mísseis, um negócio assim. Então você tem um canhãozinho na Terra, assim, os mísseis vão caindo e você vai atirando. Bem legal. Aí eu pensei, poxa, como é que isso funciona? Que legal, queria fazer igual. Aí comecei a estudar, fui vendo Basic, então você aprendia a fazer lá o quadradinho na tela, o círculo, depois eu evolui pro 3D, e a coisa foi indo. Com 10 anos, minha mãe me colocou nos cursos na SOS Computadores, na época lá em Cuiabá. Caramba, já tinha? Tinha, opa. Aí, mentira, em Salvador eu já comecei a mexer com computação, e aí quando eu mudei para Cuiabá, minha mãe colocou na SOS. Na SOS Computadores eu fiz um curso de programação em Clipper. E aí eu fiz o curso, me destaquei, mas eu era muito novo, e eu comecei a trabalhar com eles como estagiário fazendo apostila para os cursos, porque a SOS ela era uma escola de computação, só que ela também tinha uma área comercial. Comecei fazendo apostila e eu não tinha salário. O que eu fazia, eu ganhava, virava curso. Então eu fiz mais curso ainda. Entendi. Só que eu me destaquei e eu comecei a trabalhar com os caras também. Né? Então assim, eu já programava em Clipper alguma coisa. A gente fazia um sistema que era o SACO, Sistema de Automação Comercial. Saco. Aí foi legal, durou um tempo e comecei a fazer outros programas, até fiz uns programinhas bestas lá para ajudar meu pai na Shell. E fui evoluindo. Só que, como todo moleque curioso, faz programa. Aí, na época, eu aprendi a rede. Nossa, agora é velho. A rede era coaxial, cara. Então, assim, você não podia tirar o terminador que a rede parava, né? Aquele segmento de rede parava. Aprendi a mexer em redes, aprendi a parte de programação. E daí foi ladeira acima.
Fui aprendendo mais, gostando mais, fui entrando de cabeça na área e é o que você falou. Eu venho de uma época que eu peguei os primórdios da internet de escada. Pô, montei minha BBS, montei servidor web lá nos primórdios, que, poxa, modem de 2.400 kbps. A galera nem faz ideia do que é isso hoje, do santo barulho lá. Eu tinha um Zoltrix, que era interno, de 2.400 bps, depois fui para um de 9.600, depois foi um de 14.400, depois fui para um de 52 e alguma coisa, e por aí foi. Até o dia que eu ganhei um ISL. Nossa, 128K de velocidade. A gente tinha que ficar acordado até depois da meia-noite para gastar um pulso só de telefone. É verdade. Tá vendo? Peguei muito isso também. Então, eu entrei nessa área muito cedo e comecei a trabalhar muito cedo. E passei por várias empresas e eu até fiz um post no meu LinkedIn, meu pai mesmo comentou embaixo, foi bonitinho, que eu falei, cara, assim, tinha empresa que a TI era eu era desenvolvedor, eu era suporte, eu era o cabista, eu era o cara de rede, eu era o cara de administração de domínio, então era eu, né? Equipe. Equipe. E não é ruim, não tô reclamando, você aprende muito. É verdade. Né? E a gente entra na área de informática, é muito legal isso, porque se você tiver um pouquinho de amor pela área, e é aqui que eu falo que é onde me pega a tecnologia. Tá. A gente não... existe uma teoria, existe uma prática que é a questão da tecnologia pela tecnologia. Só que a tecnologia pela tecnologia é morta. Você não tem propósito. Sim. E aí é que entra a beleza do que eu fiz, que é ciência da computação, ou a engenharia da computação, ou sistemas de informação, ou análise e desenvolvimento de sistemas, e outros cursos de tecnologia. A gente não faz as coisas por nós, a gente faz as coisas pelos outros. E o mais legal da computação, e aí eu vou pegar um gancho do que você falou na introdução, para a gente fazer, para o que a gente aprende ser útil, a gente tem que entender o outro. Por quê? Tecnologia por tecnologia, ela é morta, ela não tem propósito. Né? O propósito da tecnologia é resolver problemas. Perfeito. Ou, né, resolver desafios. E esses desafios estão onde? Cara, eles estão em todo lugar. Está na área de vendas, está na área de recursos humanos, está na área financeira, está na área contábil, está na área de engenharia, está na área de produção, está na área médica. É só a gente olhar aí hoje, você vai fazer uma ressonância magnética, é tudo software. Um raio-x, é tudo software. Se você chega num hospital, todo o sistema é automatizado para as imagens estarem ali. Olha a responsabilidade dessa galera, né? Sim. Só que para o cara construir aquilo, ele teve que sentar com quem entende. Então aqui entra uma outra coisa da área de computação que me chamou a atenção e... Desculpa. Agora eu estou dando aula também, voltei a dar aula, e eu falei isso para os meus alunos que estão fazendo análise de desenvolvimento de sistemas. Uma coisa que vocês têm que aprender antes de ser desenvolvedor é a ter empatia. Porque vocês vão resolver problemas dos outros. E se você não tem empatia e não entende o outro, é complicado. E quando eu estava crescendo, falando da minha jornada, isso foi uma coisa que eu comecei a entender. Se eu não começar a entender os outros, que são as pessoas que têm o problema para eu poder resolver, e eu não sentir a dor dessa pessoa e não entender a demanda dessa pessoa, o que eu estou fazendo? Né? Eu não sei tudo. Menos ainda de uma área que não é a minha. Mas eu sou o melhor programador do mundo. Não é meu caso. Alguém chega e fala, eu sou o melhor programador do mundo. Ótimo, você sabe programar. Agora, você sabe resolver o problema dos outros? E para resolver o problema dos outros tem que ter empatia. Então, eu entrei na área e fui me apaixonando por causa disso. Porque se você é curioso, você tem um prato cheio na área da computação, porque ela não tem limite. Você vai trabalhar em qualquer área, na sua área de informática, mas você vai trabalhar na área médica, na área educacional, na área industrial, no que você quiser, na área logística, desde que você seja curioso e principalmente humilde para aprender. Senta com as pessoas, escuta as pessoas e vai. Então, isso sempre me chamou a atenção, porque por eu ser um cara muito curioso, eu tive na computação a oportunidade de aprender sobre o mundo. Legal. E isso é muito bacana. E foi aí que me levou. E chegar na educação, para mim foi uma realização, né? Eu comecei na educação na empresa anterior, eu estava na Associação Escola Graduada de São Paulo, que é primeiro e segundo grau. E é legal porque você tem um propósito de, poxa, mas Vlad, você é TI, você não é professor.
E eu sou parte da educação dessa criança, eu estou dando uma solução para ajudar essa criança. Sim. No momento que eu dou poder para um professor ter ferramentas melhores para poder ajudar um aluno, a aula dele vai ser melhor. Se a aula dele vai ser melhor, o aluno vai aprender mais. Indiretamente, eu sou responsável pela educação daquela criança. E a gente fala isso, né? A solução do planeta é a educação. Educação decente. É a educação. Fazer parte disso, porra, cara, é muito bacana. E então foi assim que eu cheguei na educação, mas na tecnologia foi essa parte de eu me descobri lá cedo nessa área e fui aprendendo e evoluindo esse negócio de, poxa, eu posso resolver o problema dos outros. Sim, sim. Então é muito bacana você fazer parte disso. Legal, muito bom, cara. E antes da educação, você trabalhou aí em todas as áreas da tecnologia, ou quase todas ali, né? Você trabalhou com infraestrutura, você trabalhou com desenvolvimento? Puxei cabo, montei rede, fui DBA, já fui administrador de domínio, já fui dev, back-end, front-end eu não consigo, eu não sei centralizar uma div. Eu falo isso pra minha equipe, falo, gente, eu sou péssimo em front. Eu adoro desenhar, é engraçado, porque eu adoro desenhar, eu desenho tudo. Mas, cara, chegou na hora da interface, eu olho para aquilo e falo assim, não. Aí eu juro que eu tentei entender CSS. Aí você arruma esse aqui, quebra esse aqui, você fala, não tem nada a ver. Então, eu gosto de back-end. Front-end eu deixo para inteligência artificial. Sim. Essa é a vantagem, né? A inteligência artificial hoje tá ajudando. Tu passou aí, ó, tu desde os 9 anos, né, tu começou a brincar com essa área de TI, de informática, e então tu passou por algumas revoluções, né, e desde a internet até talvez sei lá, a chegada da cloud, que acho que foi um grande marco também. Sim. E agora a gente tá vendo vamos dizer assim, o hype da inteligência artificial. O que você está achando disso tudo? Qual a tua opinião sobre essa novidade vamos dizer assim, de grande mudança? Porque você viu outras grandes mudanças, você viveu outras grandes mudanças. O que tu acha disso tudo que está acontecendo? Qual a tua opinião sobre não é que é novo, né? Mas é que a generativa é uma coisa mais nova, né? E ela tá fazendo o que eu tô falando até com alguns alunos. A gente está num momento, na minha opinião, de que, cara, é quando você vai naquelas praias de tombo, né? Aquela que você entra e já é fundo e a onda vem a todo momento e ela te vira e você, tipo assim, tá tentando respirar, né? O que você acha desse momento, na tua opinião? Para que lado que a gente vai? O que tu sente, né? Acho que ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente sempre tem uma sensação. Eu acho que vai para cá, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que isso não vai acontecer. Quais as tuas impressões sobre essas novidades? Eu acho super legal essa pergunta, porque eu preciso voltar um pouco no tempo, né? Como você falou, eu vi algumas revoluções. Eu vi a revolução da internet, que ela nasceu antes que ela nasceu no início da década de 70, na Milnet, nos Estados Unidos, e aí ela ganha sua popularidade ali nos anos 90, né, a acessibilidade, e aí a internet começa a estourar. Então a gente passou primeiro a adoção da internet, depois de todo mundo querer ter o seu site pessoal com GeoCities e por aí vai, eu não vou ficar falando os outros, aí a galera vai lembrar, uma galera mais antiga. Então você teve o boom da internet, eu preciso estar na internet. Depois eu preciso ter o meu site. Aí a gente avançou mais um pouco, vem a era dos smartphones e começa a questão dos aplicativos. Eu tenho que ter meu aplicativo. E aí, então são ciclos. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente tem que dividir em... Eu posso ter mudanças estruturantes e não estruturantes. A internet foi uma mudança estruturante, ela mexeu na estrutura do planeta, como ele funciona, por assim dizer. A tecnologia passa a girar em torno daquilo, que é o caso da internet. Vlad, mas o do site? O site não era uma coisa estruturante, ele já existia. Você podia operar ele. A questão de você ter ou não ter era uma estratégia de negócio.
o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Mas se eu não tiver, eu não vou ter visão. Mentira. Não é. Hoje, você ter um site é obrigação, mas você ter que correr para ser o primeiro e tudo mais, era diferente. A internet já foi mais estruturante. O site podia esperar um pouquinho até você pensar. E a mesma coisa foi com a questão do aplicativo. Veio os smartphones e tal, e aí o pessoal, não, eu tenho que ter aplicativo. Aí veio aquela enxurrada de aplicativo que não servia para nada, para nada, para nada. Meu Deus do céu, eu lembro que eu estava em hotelaria, não importa onde, e me enchiam o saco. A gente tem que ter aplicativo, tem que ter aplicativo. Aí eu perguntava, para quê? Não, porque o cliente tem que ter. Eu falava assim, tá bom, gente. E aí eu conversando com uns amigos meus da área de hotelaria, eu falava, vocês têm aplicativo? Aí um deles falou assim, eu tinha. Eu falei, por que tinha? A gente só usava porque a internet do hotel era paga, mas se o cara baixasse o aplicativo, a internet era de graça. Agora todo mundo dá internet de graça, ninguém mais baixa o aplicativo porque eu tenho que dar internet de graça, eu tô com um aplicativo que ninguém tem que fazer nada. Entendi. E aí provou meu ponto, que era, por que eu vou ter um aplicativo? Poxa, eu tô no hotel, qual é a vantagem que esse aplicativo traz para o cliente? Então, eu acho que cada mudança a gente tem que pensar assim, ela é estruturante ou não? Sim. E aí vem a tua questão da IA, ela é uma mudança estruturante. Perfeito. Principalmente depois da geração dos GPTs, né? A IA não é nova, a IA é antiga, muito antiga. Eu já estava mexendo com isso em 2000, né? E tinha gente mexendo nisso antes. Só que ela ficou popular agora, e o impacto que ela está trazendo é real. Só que o impacto não é o que estão vendendo. Aí a gente tem que separar o que é o marketing da realidade. A IA vai roubar empregos. Não, a IA não vai roubar empregos. Não no nível que a gente está pensando. Ela vai matar alguns empregos que realmente já estão passados. Aquele emprego de tarefas ultra repetitivas, esse vai morrer. Sim. Esse vai morrer. Então vai gerar um monte de gente desempregada? Aí depende da pessoa, não depende da tecnologia. Mas a IA é uma mudança importante, ela vem para gerar um impacto gigante no mercado, já está gerando um impacto gigante no mercado, mas eu sou um pouco cético. Tá. Eu acho que é aí que eu respondo sua pergunta. É isso que eu quero. Não tenha medo de ser polêmico também. Não. Eu sou cético, por quê? Tudo o que eu observei no mundo até hoje, nesse bando de mudança, e por isso eu fiz o contexto histórico, todo mundo aproveita o hype para fazer marketing e falar que é diferente. Tá. E aqui é um desabafo, não só meu, mas eu sei que de muitos profissionais de TI, que o pessoal não escuta a gente. Quem normalmente briga com esse hype do eu tenho que ter, é o marketing e a liderança, porque não tem uma visão clara do que aquilo vai trazer de impacto. Eles querem fazer porque está todo mundo fazendo. Perfeito. E aí eu volto na questão do FOMO, né? O medo de ficar de fora. Cara, não é porque o negócio saiu agora que eu tenho que sair fazendo. Eu acho que tem mercados e mercados. Uma coisa é o mercado, por exemplo, de podcasts e canais de YouTube. Eu acho legal que a galera tem que estar sempre antenado no hype. Para informar a galera que está lá. Que é um jornalismo. Quando você está na empresa, tem impactos reais. E você tem a questão de infraestrutura, você tem a questão de estar preparado para aquilo. Quando alguém vira e fala assim, nós temos que investir em inteligência artificial, senão vamos ficar para trás, primeiro que está fazendo uma manipulação psicológica. A pessoa está fazendo uma manipulação psicológica para apertar a TI. Não é. Você não vai ficar para trás. Teu produto vai continuar vendendo, teu serviço vai continuar vendendo. Se você quer colocar lá Powered by AI, beleza, põe. Quer dizer que é verdade? Aí é um problema seu. A mudança de IA, ela é importante, sim, ela vai mudar o negócio, como eu falei, sim, só que as empresas têm que olhar para dentro primeiro e falar o seguinte, eu tô pronto para isso? Você não pode falar de IA sem governança de dados, porque dado lixo gera resultado lixo. Eu normalmente não sou tão educado para falar isso, mas... Mas isso é legal de você falar, porque é uma coisa que eu também... já falei em alguns momentos, né? Fala-se muito de IA, mas não fala-se tanto de dados. Sim, né? IA é dados, puro. Né? Ela aprendeu... Então, assim, se o seu dado é lixo, o resultado da sua IA vai ser lixo. IA também são processos.
Se você não tem processo e você quer implementar IA, meu irmão, vai ficar uma bagunça. Tu IA vai resolver nada. Esse é o segundo ponto. Então, dados, processos, e aí o pessoal sempre gosta, eu vou cair num lugar comum aqui, que é o processo pessoas, né? Mas dados, processos e pessoas. Se você não tem a cultura para que as pessoas possam cuidar dessa inteligência artificial, porque a inteligência artificial tem um limite ainda. Pode ser que ela não tenha em breve, Perfeito. Mas ela tem um limite. Em algum momento você vai ter que sair da IA e ir para pessoas. Porque a IA não vai conseguir responder 100%, não vai conseguir chegar a 100% do que você queria. Tem um quarto pilar que as empresas não estão olhando, que é a questão do custo. Gente, IA não é de graça, não é uma assinatura igual eu tenho do Gemini, por exemplo. Google me patrocina. Patrocina o Léo. Né? Patrocina o Léo. Então aí. Eu assino o Gemini Family. Então eu, minha esposa, meus filhos temos acesso. Legal, eu tenho uso ilimitado da plataforma dentro desse mundinho que eles me dão, dos aplicativos. Quando você vai para o mundo de API, que é para integrar com as suas coisas, e aí é que entra a parte difícil, a galera entender que implementar IA na empresa não é esse pacotinho familiar que você abre e tem um chatzinho. Não, tem toda uma integração e tem custo. É aí que a coisa começa a pegar. E aí eu falo isso para a galera na boa, eu peço para você que não é de TI, eu vou olhar aqui para a câmera e vou falar, você que não é de TI, antes de você chegar para o teu pessoal de TI e ficar falando, tem que ter, entenda primeiro o que é, qual é o problema que você quer resolver, como isso pode ser resolvido, e principalmente pensa no custo. Nada é de graça, tudo tem nuances. Não é olhar, e eu tô falando isso passei muito por isso, você é negativo. Não, eu não sou negativista, eu sou realista. Se eu tenho que implementar a solução, eu tenho que pensar qual é o payback dessa solução, por que eu estou implementando essa solução, quanto de retorno ela vai dar, se vai reduzir pessoas, vai ter o payback, porque não adianta eu vou demitir 5 pessoas que ganham R$2.000, estou arredondando aqui, o pessoal de RH não me mata não, eu vou demitir 5 pessoas que ganham R$2.000 e que fazem um atendimento legal hoje, e vou falar, eu vou colocar IA, beleza, só que você esquece que aquilo tem um token, que custa. Aí a IA que você colocou para fazer o trabalho dessas 5 pessoas, em vez de estar gastando 10 mil, você está gastando 25 mil. Valeu a pena colocar essa IA? Não valeu. Mas a IA não fica doente. Beleza, cara, mas você tem 5 pessoas. Se uma ficar doente, ainda tem 4. Você vai dar uma sobrecarga neles? Vai, mas, poxa, o teu atendimento não vai parar. A tua IA, quanto mais ingestão de coisa você vai colocar, mais cara ela vai ficar por causa dos tokens. Então tem que entender esse trade-off. Então eu sou meio cético quanto a novas tecnologias, não pela tecnologia em si. A tecnologia é empolgante, ela é super legal. A questão é como eu aplico ela no meu negócio de forma racional, de forma sustentável e de forma que dê retorno de investimento de verdade. Então a gente que é de tecnologia tem que pensar no negócio, porque a TI não é mais custo. Perfeito. A TI ela tem que gerar valor. E gerar valor não é só pegar a última tecnologia e colocar lá dentro. É você saber usar a tecnologia que você tem da melhor forma possível, otimizando o uso dela e o custo dela, e montando uma infra, aqui a infra eu estou falando tanto infra física quanto lógica, para estar preparado para conectar qualquer coisa que venha por aí. Perfeito. Cadê minha garrafa? Eu até brinco que é o Extreme Go Horse. É o Upa Cavalinho. Para com o Upa Cavalinho. Nerd Stickers, patrocina o Léo. Opa, olha, já mais um, hein? Mais um. Então, assim, a questão da IA veio para mudar? Veio. Eu sou adepto de sair fazendo? Não. Porque a IA está mudando a cada semana. Toda semana tem uma novidade. E aí, quando é que eu vou parar de implementar essa novidade? Se eu for seguir a trend, porra, cara, eu não vou parar de implementar coisa nunca. E aí é investimento atrás de investimento e vai chegar um ponto que o chefe, o dono, eu não estou falando só do Santa, do qual tenho um respeito ferrado. Qualquer CEO, ele vai olhar para você como CIO e falar assim, a gente está gastando horrores, e cadê o resultado? Sim. Entendeu? Então... E essa discussão, acho que ela já está crescendo mais, né, sobre a real utilização a fim de realmente tirar algo prático, né? Sim, é exatamente isso.
Quer um exemplo? Posso dar um exemplo que a gente passou agora? A gente estava mexendo na segurança da universidade, a gente precisava evoluir. E a gente defendeu o investimento num equipamento de segurança novo, num firewall novo. E firewall é uma coisa complicada, a galera de segurança da informação vai me entender bem quando eu falo isso. Eu brinco que a área de infraestrutura, principalmente de redes, é meio água e esgoto, né? Ninguém nunca lembra que ela existe até que falha. Sim. Né? Enquanto tá funcionando, tá tudo bem. Quando falha, mas ninguém vira para você e fala, poxa, obrigado, minha internet tá legal, obrigado porque minha conectividade não falha. Agora, quando falta internet, meu Deus, meu Wi-Fi parou, minha internet parou. Sim. Todo mundo é igual água e esgoto. Então, galera aí de água e esgoto, ó, vocês são foda. Aí a gente trocou o nosso firewall, estamos agora ponta de até tecnologia de ponta, já prevendo crescimento, já dimensionei junto com a equipe de cyber para aguentar aí os próximos anos o crescimento. E essa semana a gente teve um marco super legal. O meu pessoal foi monitorar um evento e a gente bateu um recorde que a gente nunca tinha feito. A gente passou de 3.200 dispositivos conectados na nossa rede. A gente não. Aí tem gente que vai falar, mas isso é nada. Pra gente é muito, porque o número que a gente tinha antes não chegava nem perto disso. Perfeito. Entendeu? Com o novo sistema, a gente agora dá mais poder de conectividade. E detalhe, o meu equipamento não chegou nem a 30% de processamento e memória. Ou seja, eu tenho muito espaço para crescer. Você está falando de uma rede que vai segurar mais de 12 mil dispositivos, rodando com segurança, com conectividade, com velocidade. Perfeito. Esse tipo de valor o pessoal às vezes não vê, e isso agrega no negócio. Aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com a IA? Isso tem a ver no sentido da tua pergunta. O que eu acho da IA? IA tem que trazer valor. Perfeito. O meu firewall, ele tem que trazer valor. E ter mais pessoas conectadas na minha rede, cara, é um serviço que eu presto de mais qualidade, é uma visão da minha instituição com mais qualidade, é inovação no core, e as pessoas começam a te ver diferente. Não é só sobre IA, é o uso racional da tecnologia. Sim. A inteligência artificial vai fazer parte? Vai, a gente tem uns negócios no forno aí super legais com inteligência artificial. Legal. Mas primeiro eu tenho que construir a base. A base construída, a base estruturada, a inteligência artificial vem para somar. E a beleza é que muitas vezes ela não vem para demitir pessoas. E aqui vem um ponto muito sensível. A IA vem para trazer mais qualidade de vida e de trabalho para as pessoas. O que você tinha um profissional gastando horas analisando um monte de documento, a IA já dá tudo pronto falando, você só tem que fazer isso. Pessoas que trabalham melhor, né, no sentido de qualidade de vida, elas produzem mais. Perfeito. E pessoas que produzem mais, bicho, são pessoas que têm a qualidade de vida delas lá fora é melhor, ela entrega o trabalho dela no prazo e com qualidade, é uma pessoa que vai ficar feliz com isso e ela vai te dar mais valor. Então a IA vem para isso, para melhorar esse ponto. Legal. Então essa é a visão que eu tento trazer para tudo que eu vejo em tecnologia, e IA não é diferente. Sim. Cara, muito legal. Por falar, já que a gente está falando, você citou a universidade, eu tenho curiosidade, assim, né? Como é que é esse desafio de gerir a área de tecnologia de uma universidade porque uma universidade com tantos cursos diferentes, né? Então, tem a estrutura, vamos dizer assim, acadêmica, e tem a estrutura administrativa, e tem outras estruturas lá dentro, né? Porque ela tem desde serviço de TV, rádio e outras, e atendimento de medicina. Médico, sim. Então tem um monte de coisa lá dentro que é gigantesco as quantidades de coisas que são feitas lá dentro, né? Tanto de forma, vamos dizer assim, beneficente, né? Que eu acho que o atendimento médico, ele é beneficente. Então, como é que é administrar isso assim? Você já tinha tido alguma experiência como essa? E o que, se não, o que mais você, vamos dizer assim, sentiu diferente de um universo de uma empresa que não é educacional ou uma universidade que tem tantas vertentes ali dentro? Cara, é muito único, porque assim, eu vim de indústrias químicas, eu vim de metalurgia, que são
super legais de você trabalhar, porque você tá vendo as coisas sendo construídas, né? Sim. Então, minha primeira multinacional foi a ArcelorMittal, aço, tá? Aço puro. Era muito animal, a gente monitorava todas as usinas 24/7, e saber que, por exemplo, na época, eu olhava para um carro Volkswagen, eu sabia que a lataria daquele carro tinha saído de dentro da minha usina, legal, sabe? É muito doido. É muito louco. Aí depois eu tive uma experiência muito legal na Waters, que é uma empresa americana que faz 2 equipamentos, ela é líder mundial, era pelo menos na época, acho que ainda é, de 2 equipamentos de análise químico-farmacêutica, que são cromatógrafos líquidos e espectrômetros de massa. Os nomes são feios, mas o que eles fazem é fenomenal. Basicamente são equipamentos, eu vou simplificar pra caramba aqui, químicos e farmacêuticos de plantão, não me matem. Você consegue ver, com base em padrões, por exemplo, aspirina é ácido acetil salicílico. Só que a aspirina ela tem que ter uma concentração e uma quantidade de ácido acetil salicílico. Então, com cromatógrafo líquido, eu consigo saber se aquela aspirina que foi fabricada realmente tem aquela quantidade de ácido acetil salicílico naquela concentração. É um equipamento, por exemplo, que é usado, ele é usado para muito mais coisa, mas na análise de qualidade, para saber se aquele remédio pode ir para o mercado. Olha a importância disso. Sim. Aí eu olhava para aquilo e falava, caraca, o equipamento que eu tô calibrando é responsável de falar se o remédio que essa galera produziu tá dentro do padrão para ir para o mercado. Perfeito. Por um erro meu, eu podia calibrar errado um equipamento e mandar um remédio bichado para o mercado. Então, era outra responsabilidade. Aí na hotelaria, o teu papel era garantir que as pessoas tivessem um check-in mais tranquilo, que tivessem um Wi-Fi mais bacana e que a pessoa estivesse no hotel, se fosse um hotel de negócio, que ela conseguisse ser o mais efetiva e tivesse todos os recursos para ela fazer o negócio dela, ou se era um hotel, no meu caso eu tinha os dois, um hotel de turismo, que era o Grupo Rio Quente, agora a Viva, as pessoas pudessem aproveitar com as suas famílias da melhor forma possível, sem que a tecnologia fosse um empecilho, ao contrário, ajudasse que as pessoas tivessem uma experiência super bacana. E cara, Rio Quente era bala, é bala, assim, é incrível aquele lugar. E foi uma honra trabalhar lá, porque só no parque eram mais de 120 carrinhos de coisas, sorvete, cachorro-quente, que a gente conectava via Wi-Fi, cara. Caraca. Usava um sistema da Oracle para a parte de vendas, na época, né? E, cara, era muito legal. Teve até uma experiência que eu tive, eu prometo que eu vou chegar na universidade, porque tudo isso foi único, né? Lógico. Eu saí da indústria, a última grande indústria que eu, antes de hotelaria, foi a Emerson Electric, que era 100% automação, e de repente eu caí na hotelaria. Quando eu cheguei no Grupo Rio Quente, cara, tinha um desafio que eram as catracas do parque. O Rio Quente, ele, além dos hotéis, ele tem o Hot Park, que você pode passar o dia. Então ele tem toboágua, rio lento, tem praia de água quente, acho que ainda é a maior praia de água quente do mundo. É animal. E, cara, a gente Patrocina a gente, eu nunca fui aí, tá vendo? Rio Quente. Fala com a Viva. Neto, se você estiver assistindo, um grande abraço, eu tenho um respeito imenso por você. O Neto é um dos donos, fenomenal. Legal. Uma pessoa espetacular, um dos caras mais inteligentes que eu conheci. Aí a gente tinha um desafio que era conseguir colocar a galera para dentro e para fora do parque no menor tempo possível. E não é só por lucro que muita gente pensa. Cara, uma vez que você fica lá fora, no sol escaldante do Goiás, que eu aprendi a amar esse estado, e você vê um pai e uma mãe com as crianças, velho, naquele sol, numa fila, você fala, tem que pôr essa galera pra dentro, eles têm que se divertir, eles não podem ficar aqui cozinhando. E a mesma coisa, eles terminou o dia, que o parque fechava ali 5, 5 e meia, essa galera quer ir embora, tem que ir embora, então ele quer pagar, ele quer entrar no carro e ir embora. Não tem nada pior do que você ficar pendurado numa fila, 1 hora, 2 horas, com a tua criança gritando, cansada, que a tua experiência super legal foi por água abaixo. Então o nosso desafio era, vamos mexer nas catracas para melhorar isso. A gente tinha um problema sério nas catracas. Isso é uma preocupação, só para Claro. não perde o teu fio da meada. É uma preocupação a nível Disney, né? Isso aí, né? Isso. Por acaso, pelo Rio Quente, eu fui pra Disney fazer benchmark. Olha que legal. Essa era a preocupação que o Neto e a direção tinha. Eu fui na época, visitei, a gente teve acesso aos diretores da Disney. Legal. Óbvio, tem lugar que a gente não pode entrar, mas, por exemplo, eu fui no Typhoon Lagoon, que é o parque aquático deles. Cara, o diretor geral
andou com a gente o parque inteiro explicando. Caramba, que legal. Então a gente tentava... Experiência do caramba, Isso, a gente tinha que trazer isso, né? Era muito da hora. E... Aí a gente foi se preocupar com esse negócio da catraca. E, poxa, a gente pegou que era, passava o cartão na catraca, na época era cartão ainda, cara, demorava ali 2, 3 segundos. E aí eu tinha um problema no pagamento, tal. Cara, sentei com a minha equipe e vamos debulhar o problema. Era o problema mais idiota do mundo. A gente descobriu que a integração de catraca estava gravando no banco de dados 40 linhas a mais por transação do que precisava. E isso estava gerando milhões e milhões de registros desnecessários. Conversei com um parceiro que implementava, o cara falou, não posso mudar isso. Eu falei, bom, você não pode mudar a integração, mas a gente pode fazer rotinas no banco durante a noite que apaga as linhas inúteis, não é? Ele falou, é. Eu falei, pronto, tá resolvido. Se a gente rodar essa limpeza toda noite, não acumula, o banco fica otimizado, no outro dia eu tô rodando. Caramba. Meio de semana fizemos a manutenção. É tão divertido esse tipo de coisa, né? Não, é animal, cara. Meio de semana fizemos a manutenção. Primeiro fim de semana a gente foi rodar isso. Eu vou falar da saída porque é mais impactante. O tempo de espera de saída era coisa de 1h15, então... Fomos rodar. O tempo de saída caiu para 20 minutos. Caraca, velho. Eu lembro até hoje, a equipe que cuidava do parque, a menina que cuidava do parque, eu estava do lado dela durante a operação. Terminou o dia, ela me abraçou, nós dois choramos. Caraca. Porque ela falou, tem anos que eu brigo com isso. E eu não sou herói, foi a minha equipe que fez o trabalho. Sim. Mas a gente sentou porque a gente se preocupou com o cliente. Agora eu vou para a universidade. Tudo que eu te falei tem um porquê. Quando eu estava na Graded, eu fui para lá por um porquê, porque eu quero ajudar eu vi na Graded um propósito de TI aplicada na educação de crianças. E no Santa, não é só o colégio, porque tem o colégio, tem a universidade, tem a TV, tem a rádio, tem a saúde, tem a construtora, tem tudo isso. E no Santa, eu não só vi o colégio, mas eu vi a universidade porque eu falei assim, caraca, agora eu tenho chance de mexer com uma área da educação, que eu já mexia na FIAP, foi onde a gente se conheceu, e agora eu podia ser o cara de TI que vai prover soluções. Perfeito. Pega esses motivadores que eu te falei que eu tinha antes, é o que eu tenho. Entrar numa sala de aula com os professores, antes de eu virar professor, e falar assim, o que esse aluno precisa? E ouvir o aluno e vamos implementar? Ouvir o professor e vamos implementar? Ouvir a secretaria acadêmica e falar o que eu posso te ajudar? Então, a gente tem construído nesse 1 ano, eu estou há 1 ano e uns quebradinhos, exatamente isso, que são soluções que eu penso o que eu faço, até onde eu posso ir também, né? O que eu faço para melhorar a experiência dos meus alunos. Para o Santa, que já é grande na Baixada, ser maior ainda. Para eu fazer minha parte para falar assim, o professor tem que se preocupar em dar aula. Ele não tem que se preocupar se a tecnologia funciona. O aluno tem que se preocupar em aprender. Ele não tem que se preocupar se o portal é fácil ou difícil. Ele simplesmente tem que funcionar. O aluno que está fazendo vestibular, está se inscrevendo, ele só tem que se preocupar em entrar no portal e colocar os dados que precisa e vai. Por quê? Quando eu começo a fazer isso, eu começo a ganhar o porquê da TI. Agora eu vou voltar naquele primeiro assunto que é, eu resolvo problemas e eu foco no valor. O Léo quer dar aula, ele quer dar aula, ele não quer se preocupar com o computador que está lento ou com o projetor que não funciona. Esse é o meu trabalho, é garantir que o Léo chega, entra na sala de aula e dá aula. Esse é o seu propósito. E o meu propósito é te ajudar. E no Santa não é diferente. É um desafio gigante? Porque são muitas áreas de negócio. Cara, eu nunca tive experiência de TV. Tô me relacionando com a galera da TV, tá divertidíssimo. Tô aprendendo um monte de coisa. A rádio, a mesma coisa. Construtora ainda mexo pouco, mas é uma área legal. Então, tem esses desafios que agora a gente consegue atirar para vários lados e aprender várias coisas e ver que a TI consegue ser uma integradora e a gente faz parte da entrega de valor. Então, gerir uma universidade não é tão diferente quanto gerir as outras áreas na TI. Digo, hotelaria, enfim. Muda o negócio. Muda o negócio. Então, eu tenho que aprender do negócio. Para mim é ótimo. Hoje eu posso falar que eu tenho experiência em manufatura,
discreta, manufatura de processos, eu tenho experiência em hotelaria, eu tenho experiência em educação, eu tenho experiência em automação. Tudo no mesmo. Ah, mas tem cara que fica no mesmo setor a vida inteira. Legal, que bom. Eu não, eu consegui passar por todos esses e isso me agregou muita experiência para eu pegar um pouquinho de cada que eu aprendi e trazer, e na Unisanta, pasme, eu consigo fazer tudo isso. Então, isso que, né, fiquei pensando que você foi falando, porque, pô, se tem várias, vamos dizer assim, várias áreas de negócio, acaba que alguns são parecidos, né, nesse miolo aí. E a gente ainda tem academia. Então. Tem academia, tem a natação, poliesportivo, uma equipe de natação fenomenal. Então, assim, a gente ainda tem que se preocupar com isso. Então, é um grande desafio. Aí o pessoal fica assim, mas é simples. Não, não é simples, é bem complicado. Mas vale cada momento, assim, é um desafio que leva tempo, infelizmente, a gente... Sim, claro. Né, até peço desculpa vou aproveitar o podcast e falar, gente, se eu não atendi vocês ainda, eu vou chegar lá. Mas a gente tem que ir nesse ponto, olhar holisticamente o negócio e pegando os problemas e falando onde eu agrego valor e ir resolvendo. Sim. Vai aos pouquinhos, e a universidade tem esse motivador de, poxa, você andar no corredor e ver os alunos, e ver a galerinha e saber, no caso da área de tecnologia, amanhã esse aluno pode ser um funcionário meu, ou amanhã esse aluno vai ser um cara que vai me ensinar alguma coisa, para mim isso não tem preço. A educação, nesse ponto, é divertidíssima, porque você está formando um futuro líder, uma futura líder, que, poxa, passou na tua mão. Então, por um pouquinho, você fez parte daquela jornada. Sim, sim. E, Vade, a gente falou de IA e eu quero voltar em IA. Fala de IA. Porque você falou aí que sobre entregar valor, né, usar IA, mas para algo que entrega valor. E agora a gente estava falando de educação e tu tocou no ponto do desenvolvedor ali, né? Do desenvolvedor não, nos cursos de tecnologia, né? E aí a minha pergunta para ti antes disso, deixa eu te dar mais contexto. Tem se falado muito sobre a extinção de vários empregos, né? Só que se a gente for olhar bem, um dos que poucos se falavam da extinção tá parecendo que vai ser o que vai ser extinto, que é o programador, que é o que, sei lá, a impressão que eu tô tendo é que de tudo, falaram que todo mundo os empregos não vai existir mais, tal, e nunca falaram do programador, só que a gente tá vendo uma virada agora tão grande, e também tem um hype tão grande sobre... e o Elon Musk falou isso, inclusive, que até o final desse ano não vai ter mais a programação como a gente conhecia, alguma coisa nessa linha. E o que qual que é a tua opinião sobre o assunto programador? O que a IA pode fazer, na tua opinião, ou o que ela vai fazer com esse papel daqui para frente? Cara, a minha opinião sobre isso é a seguinte. Primeiro que a gente tem que tomar cuidado que eu não acho que a IA vai pegar o trabalho do programador, tá? E não acho, não nesse momento. E nem a tão curto prazo assim. De novo, é um achismo. E a gente está num momento que a gente pode achar tudo, porque tá difícil acertar alguma coisa. Tá difícil acertar, então assim, é um achismo. Isso a gente volta um pouquinho no que eu falei da questão de adoção de certas ferramentas pelas empresas. IA tem um custo muito alto. Então você já tem a questão do custo da IA, que enquanto não baratear, não vai ser tão verdadeiro esse negócio de vai tirar o trabalho do programador. Segundo, para a IA substituir o programador, não é só o programador. Você tem o arquiteto, você tem o DBA, você tem um monte de gente que ela vai ter que substituir. E a gente sabe que desenvolvimento de sistemas não existe receita de bolo. Cada sistema é um sistema, é de um jeito e afins. Uma piada que eu faço com os meus alunos, eu já faço isso há muito tempo, a IA não vai roubar o trabalho do programador por um motivo muito simples, o cliente não sabe o que quer. Pensa comigo. O programador e a programadora existem para criar um programa para resolver um problema, certo? Aí você tem o gerente de produto que ajuda a especificar isso.
junto com a equipe de desenvolvimento, que vai fazer o desenvolvimento, vai validar com aquela pessoa, vai sentar do lado, vai mostrar e tudo mais. Não é a questão da... Aí vai ter um gênio que vai pôr nos comentários, mas se o cara escrever um prompt decente, show de bola, cara, eu concordo com você. A questão não é o cara escrever o prompt decente. Eu tô falando sério, com muita experiência, o cliente, ele tem uma noção do que ele quer, ele não sabe o que ele quer. Perfeito. Tanto que quando a gente faz levantamento de especificação, cara, são reuniões e reuniões e reuniões e reuniões refinando o produto. Quando eu dou aula de requisitos, por exemplo, eu uso uma frase de Heráclito de Éfeso, que ela diz o seguinte: um mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes, porque quando este torna o rio já não é o mesmo homem, este não é o mesmo rio. Filosófico pra cacete, né? Demais, velho. Pô, podia acabar aqui agora a conversa. Patrocínio Filosofias Baratas. É tipo o Clóvis de Barros, baixou um Clóvis de Barros aqui. Mas por que eu uso isso? Porque esse é o moto do motivo de ter nascido a agilidade. Por que o ágil nasceu? O ágil nasceu porque o cliente, ele quando ele começa a falar para você, ele lembra do jaquê. Pô, mas já que tá fazendo isso, eu também tenho esse problema. O ágil nasceu para poder dar essa velocidade, certo? O cliente está aprendendo. Na medida que ele fala do processo dele, você começa a melhorar, ele já começa a lembrar outras melhorias que ele precisa e isso vira um ciclo sem fim. É aí que eu te reforço que o cliente não sabe o que quer. Porque ele começa com um ponto e vai avançando. Mas Vlad, se ele aprender a escrever o prompt, ele vai embora. Legal, só que você vai ter que ter um monte de agente que vai cuidar da arquitetura, da segurança, dos testes unitários, dos testes integrados. Você vai ter que ter um agente que vai fazer todo o feedback e follow-up com o cliente, de virar para o cliente e falar, você tem que testar, olha essa tela. Então, tem tudo isso fora o custo. Então, a questão da IA substituir o programador ou programadora, não acho que é o caso. O que eu acredito e aqui eu vou abrir duas vertentes. Uma, vai ser uma ferramenta essencial para acelerar o desenvolvimento. Beleza? Assim como vai ser para qualquer profissão. Ainda não acho que vai ter essa substituição. Pode ser, de novo, lá no futuro talvez tenha. Hoje, eu não vejo assim nem num prazo tão curto. Por motivos de custo e afins. O outro é a questão de privacidade. Muitas empresas não dão acesso à inteligência artificial para a equipe de desenvolvimento por um motivo muito simples. Tem vários códigos que são patenteados ou são segredos de negócio. Se eu jogo numa inteligência artificial, ela vai usar isso para treinar. Vlad, mas se você contrata o plano Pro, os caras falam que não é usado para treinamento. Show! Velho, bacana. Você tem uma equipe de 100 pessoas. Você sabe quanto custa o plano Pro de uma inteligência artificial? É caro pra caramba. Ou seja, você não está demitindo ninguém ainda e você está dando licença de inteligência artificial para todo mundo para eles poderem usar os códigos. Não, Vlad, mas tem os agentes. Tem, só que você paga pelo token do agente. Então, eu volto no que a gente falou lá no começo. Cadê o trade-off? E aí você tem um outro problema. Você não vai se eliminar 100% dos programadores. Por quê? Você vai colocar... A gente viu isso com vibe coding. Vamos falar de vibe coding. Sim. Tem um monte de gente usando vibe coding. Legal. Aí dá pau, ninguém sabe corrigir. Por quê? Porque ninguém prestou atenção. Então, a questão de a IA vai substituir os programadores, a curto prazo... Igual o Elon falou, de novo, eu tô bancando louco aqui. Claro. Mas é uma opinião. Mas ele também banca o louco direto. Né? Então, por isso que eu gosto dele. Eu não acho que até o fim do ano isso vai acontecer. Eu acho que vai ter uma evolução ferrada. O novo Cloud Code, por exemplo, é lindo. Então, Mas eu não acho que vai chegar ao ponto de demite sua equipe de desenvolvimento e põe inteligência artificial. Não. Tem muito mais aí. E a galera esquece que tem um detalhe. Não é só desenvolvedor. Eu falei de desenvolvedor, falei de engenheiro, falei do DBA, só que você tem o SysOps, você tem o DevOps, você tem o SecOps, você tem toda essa galera que está cuidando de infraestrutura em nuvem, outras seguranças. A IA vai substituir toda essa galera?
Porque tem toda essa integração também. Sim. Então eu acho que tem que tomar cuidado que falar do desenvolvedor como um ser isolado, trancado no quarto fazendo programa para ele próprio, talvez sim. Agora, para nível empresarial, que você fala de multicamadas, integração com negócios, diversas equipes trabalhando em consonância, várias integrações, eu não acho que é tão cedo. Vai ajudar cada vez mais. Eu não acho que vai substituir. Boa. É uma coisa que inclusive eu fiz uma palestra ontem, né? Falando sobre Vibe Code num evento aqui no Parque Tecnológico. E a minha provocação final foi porque tinham estudantes de ADS, né? De ETEX. E a minha provocação final foi assim, na minha opinião, de novo, vai pagando de louco, né? É a mesma coisa. É que o que vai ser extinto, né? Falando dessa mesma pergunta que eu te fiz, o que vai ser extinto vai ser o digitador de código. Isso sim, concordo. Agora, o que talvez vá acontecer é que o desenvolvedor ele vai ser um orquestrador de agentes. Talvez. Concordo. Porque, assim, de novo, aí eu também estou falando do pequeno, né? Da construção de um software para o meu negócio, que é pequeno, mas quando você vai para o universo, imagina, sei lá, vamos pensar num banco, né? A quantidade de áreas e de áreas diferentes que de alguma forma estão interligadas, ela é muito grande. Então, o negócio é gigantesco para que você possa ter contexto disso tudo, né? Eu acho que você tocou no ponto principal. Porque, vamos voltar no que a gente falou de dados? Uma das brigas que a gente tem no mundo de desenvolvimento é a questão de documentação. Não é só ter o código, tem que estar documentado. Nem tudo está documentado. Eu brinquei do Upa Cavalinho, do Extreme Go Horse. É isso, o pessoal às vezes tem que desenvolver para resolver um problema. Eu desenvolvo, depois eu me preocupo com a documentação. Ah, Vlad, mas o agente de A consegue ler o código. Quem disse que ele vai ter esse agente vai ter acesso ao código-fonte do outro lado? Ah, mas ele pode fazer uma query no endpoint. Se o endpoint foi bem construído, sim. Ele vai tentar lá e vai receber uma resposta de como o endpoint funciona. Agora, pode ser que o endpoint não funcione tão bem assim, não tenha tão documentado. Então, tem certas barreiras que a gente tem que tomar cuidado. A IA não faz milagre. São coisas que a gente tenta ensinar para os nossos alunos que eles sigam, que é aprende a documentar, faz teste decente, cria um endpoint com a documentação que precisa e tudo mais. Só que a gente sabe que no dia a dia, o buraco é bem mais embaixo. Né? A gente tem que trabalhar com outras realidades, que é entrega a solução e depois a gente se preocupa com isso. Como é que a IA vai lidar com isso? Sim. Entendeu? E você falou muito bem, um banco ou ambientes extremamente complexos, a documentação é o desenvolvedor. Quantas vezes você não viu isso? Sim, total. Sabe? Pelo amor de Deus, não manda esse cara embora, porque senão, né, a documentação foi. E aí, a IA vai lidar como com isso? Então... o papel humano ele vai continuar. A impressão que dá é que o papel humano vai continuar sendo muito essencial, só que a IA vai fazer o trabalho repetitivo, que é o escrever, né? Se for falar do programador, é escrever. Escrever o código é uma coisa que é repetitiva. Você sempre escreve muito parecido, só que resolvendo problemas diferentes, mas a sintaxe é sempre tudo muito parecido, né? Sim. Agora, o entendimento e a escolha de qual solução tem muita criatividade no meio, né? Que nem você falou, fomos perceber lá o negócio do parque lá, do hotel lá, a gente percebeu como é que o negócio tava e a gente veio com uma ideia, uma ideia simples, e aí fez e o bagulho diminuiu aí de quase, quase uma hora, ou mais do que uma hora. É um feeling, né? Você você viu, a IA não faz isso. E, de novo, eu reforço. O papel do desenvolvedor, da desenvolvedora, da pessoa de tecnologia está mudando. Você não fica mais preso num quarto e as pessoas te passam comida por baixo da porta, igual era antigamente. Você tem que ser acessível, você tem que ter empatia, você tem que entender do negócio, você tem que estar junto do negócio.
Ninguém desenvolve um sistema de atendimento ao público sem ter passado pelo menos uma semana junto da galera que atende o público e entender as dores. Entendeu? Você não vai conseguir fazer isso. E a inteligência artificial não faz isso. Porque a pessoa que está na ponta, ela está preocupada em resolver o problema do cliente dela. Essa pessoa vai ser o seu cliente de TI. Você, como TI, tem que sentar do lado dessa pessoa e entender a dor dela de verdade. Senta um dia lá e vai aprender, por exemplo, a atender... vai na secretaria do curso, eu estou falando aqui da universidade, senta na secretaria e vai atender um aluno. Vai ver a dificuldade para poder pegar um documento e passar esse documento para o aluno. Ou vai interpretar o que o aluno está pedindo. Se você não está fazendo isso, e eu tenho gente na minha equipe que faz isso, e eu de vez em quando estou lá, porque é difícil estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eu tenho gente na minha equipe que faz isso, que senta e me fala, Vlad, não é tão simples. Porque tem essa nuance. Então, esse tipo de soft skill precisa ser mais desenvolvido no profissional de tecnologia. E a inteligência artificial não faz isso. Ela não gera essa empatia. Por isso que eu falo, ela vai nos ajudar a desenvolver software mais rápido, dentro de padrões. O digitador de código vai morrer. Mas aquela pessoa que sabe levantar um requisito, sabe entender a dor do cliente, trazer isso para dentro do conhecimento técnico, usando a inteligência artificial como apoio e não como protagonista, essa vai fazer a diferença. Boa. Última pergunta para a gente não... não, temos umas 5 horas aí. Não, senão a gente fica aqui. Já que tu citou aí em algum momento... sobre, eu não sei se foi que a gente gravando ou foi nos bastidores, mas sobre customização, né? O que você acha? Eu tenho uma opinião sobre de que uma boa parte das soluções como serviço, o SaaS, né? Eles vão cair em desuso porque vai ser mais fácil eu construir sobre medida, tão customizado que da forma como eu preciso e não eu tenho que me adaptar àquela solução, sabe? Eu contrato a solução da empresa X porque ela resolve um problema, só que minha operação tem algumas particularidades que aquela solução não resolve. E aí os agentes e as LLMs ajudam a escrever mais rápido, desde que bem especificado. Você acha qual a sua opinião sobre isso? A gente vai entrar num momento em que o software super customizado ele vai ser construído e o SaaS vai começar a ser deixado de lado? Não. Eu acho que a colocação que você estava falando, eu estava pensando, e é assim, a gente tem que tomar muito cuidado com... Estou escolhendo as palavras. Não, é muito bom esse momento de pensamento dele. Dá uma suspense tão legal, cara. Eu acho que a gente tem que pensar assim, cara. As empresas que fabricam solução, elas vão ter que pensar o seguinte, o que eu quero? Em que nicho eu quero entrar? E eu te falo disso com conhecimento de causa. Eu trabalhei com SAP vários anos, o maior ERP do planeta. Cara, a SAP... ela dita praticamente o padrão de processo para tudo que você falar, de como você faz cotação e tudo mais. Só que a SAP tem um negócio super legal quando você compra a solução dela. E não importa se ela é SaaS ou on-premises, não. A SAP, se você já navegou no sistema SAP, você tem a galera que são os analistas funcionais, lá MM, SD, FI, CO e por aí vai. Só que você tem uma galera que é a galera de desenvolvimento. Antigamente era o ABAP, depois com o SAP Portal teve a galera de Java e tudo mais. A SAP não só te dá uma solução enlatada, pronta, como ela vira para você e fala, você também pode customizar meu software do jeito que você quiser. E ela não deixa de ser um SaaS. Eu posso contratar a SAP com SaaS.
Por exemplo, uma das maiores parcerias deles no mundo é com a Microsoft rodando em cima do SUSE Linux. Uhum. Então você vai na Azure, abre uma instância SUSE Linux, já é toda certificada para rodar SAP. E você está rodando SaaS, software como serviço. Só que a SAP vira e fala, eu te dou minha solução padrão e você pode usar ela out of the box, só que se você quiser customizar, você também customiza. A diferença é que quando você customiza, tem certos termos e regulamentos que você tem que seguir e tem um custo extra por causa da manutenção. Por exemplo, a SAP vai virar para você e falar, se você customizar, quando eu soltar uma atualização, manter a tua customização atualizada é responsabilidade sua. Uhum. Muito óbvio. Outras empresas fazem isso, a Oracle faz isso, a TOTOS faz isso. Então, o que eu quero dizer é, a questão de ser SaaS não te impossibilita de ser customizado. Então, isso é para falar da solução. Aí entra a questão da estratégia de negócio. Aqui eu gosto de fazer um paralelo que é o seguinte. O que é o seu negócio? A primeira pergunta que eu acho que todo mundo tem que fazer é o seguinte, o que é o seu negócio? Não importa qual. O que é? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que faz o seu negócio diferente dos outros? Raramente a resposta para isso vai ser a customização no sistema que eu tenho. Raramente. Raramente, tá? Por exemplo, falando de universidade, eu customizar alguma coisa para a secretaria não vai fazer a menor diferença, porque o aluno não está lá por causa da minha secretaria acadêmica. Ele está lá porque o curso é referência. Uhum. Tá? Óbvio, eu ter um sistema fácil ajuda, mas não é o que vai vender mais. Uhum. Beleza? É a mesma coisa do pessoal da... me perdoa, eu vou falar aqui a marca, mas porque eu tenho um respeito violento, que é o pessoal da CIMED. Eu atendi eles quando eu estava na Waters, lá em Pouso Alegre, e hoje eu vejo o João online com o Toguro e tudo mais, acho muito legal, porque um dia eu participei da história, de um pedacinho da história da CIMED, implementando cromatógrafo líquido lá dentro. O negócio da CIMED é vender remédio. Só que não. O negócio deles é te fazer sentir bem. Uhum. Produtos cada vez melhores. Por que eu tô falando isso? Porra, se o negócio da CIMED é esse, o que ela usa por trás de TI só tem que funcionar e agregar valor, cara. Não tenho que ficar inventando moda. Aí vem a questão do seguinte, falando do RP de novo. Pô, RP é nada mais do que a automação de um monte de processos. O primeiro ponto é, se eu vou customizar, por que eu vou customizar e qual é a vantagem competitiva que isso me dá? Essa é a primeira pergunta. Segundo, quanto isso vai me custar e quanto isso vai me dar vai me agregar de valor. Terceiro, eu estou customizando isso porque realmente eu preciso ou é por causa do ego de alguém que quer resolver o problema dele? Uhum. Por quê? Fazendo um levantamento de requisitos por vários anos, eu cheguei à seguinte conclusão. Isso aqui é meu e é totalmente pessoal. Por exemplo, todo mundo tem contabilidade. Tirando um escritório de contabilidade é padronizada. Sim. É padronizada. 90% dela é padronizada. Por que eu vou ficar customizando uma área de contabilidade? Não vou, cara. Assim, ela é padrão. Você faz contabilidade na universidade do mesmo jeito que você faz na loja de departamento e afins. Aí os contadores vão falar, tem particularidade. Tem, na estrutura do plano de contas, mas em como você faz, não muda. A mesma coisa é venda. Venda, você vai fazer uma cotação, você vai dar um desconto, vai criar um relacionamento com o cliente, vai gerar uma ordem de venda, que vai pegar um produto da prateleira e vai entregar. Uhum. Por que eu vou customizar isso? Você concorda que isso é meio padronizado? Aí vem o meu questionamento. Os processos que você está fazendo são padronizados de verdade ou você está inventando moda? Uhum. Aí cai a questão da personalização. Eu tenho uma solução hoje, se eu não tenho, eu vou selecionar uma solução de TI, eu tenho que levar isso em conta. Eu vou querer personalizar ou não? Aí eu já compro algo que me permita personalizar. Perfeito. Eu não achei o que eu quero no mercado. Nada me atende. Fiz lá um blueprint, ninguém chegou a 60% de compliance com o que eu faço.
ferrou, o que eu vou fazer? Contrata uma empresa de software e vai customizar o seu software do seu jeito. Paga o preço. Ou monta a sua equipe de desenvolvimento. Então, a pergunta é a seguinte, eu acho que, respondendo sua pergunta, o SaaS vai morrer? Ele vai morrer se ele for rígido igual a montanha. Não der para customizar. Não der para customizar. Se você dá essa oportunidade para os seus clientes para eles se adequarem, bicho, voa. É o que eu falei, não estou fazendo jabá da SAP, nem da Oracle, nem da TOTUS. Mas os três te permitem isso. Você compra o enlatado deles, só que eles viram e falam, mesmo sendo SaaS, você pode customizar. Só lembra que customização tem preço. Aí eu faço o questionamento. Você precisa customizar de verdade? Ou você só está atendendo o ego de alguém que está pedindo para customizar? Sim. Tá? Então, não. O SaaS não vai morrer por causa disso. O que vai matar o SaaS é se as empresas que fabricam esse SaaS não pensarem que isso pode acontecer. Perfeito. E a IA vai ter um papel fundamental que é ajudar. A Salesforce tem isso hoje. Por exemplo, você comprar o Salesforce como SaaS, até porque ela não tem on-premises, ela não só permite, via código Apex, customizar a plataforma e criar plugins, mas você tem os agentes de IA dentro dela fazendo várias integrações. Customizações entre aspas. Ela faz automações que você pode criar novas funções lá dentro para adequar. Você usa APIs e elementos que tem dentro do Salesforce, e o Agentforce vai lá e conecta tudo e te entrega valor. A Zorro tem isso também. Sim. Então, são empresas que já pensaram nisso. Eu te entrego pronto para te ajudar. Se você quer usar isso, ótimo, você vai ter um custo mais baixo. Você quer personalizar seu software? Eu te dou essa opção também, só que saiba que no momento que você fizer isso, teu custo sobe. Então, o SaaS não morre por causa disso. O que vai matar essas empresas se elas não forem flexíveis a ponto de oferecer isso para os seus clientes. Porque tem muitos SaaS que não tem essa opção, né? É meio amarradinho, assim. Isso aí, é travado. Aí, esse cara, ou ele tá num nicho muito específico e ele atende aquela galera, ou ele não... que você falou de empresas bem grandes aí, né? Sim, porque esses caras lideram o padrão de mercado. Mas aí se tu dá, acho que para a grande maioria, que são soluções... né, grandes também, mas não enormes como essas, aí a gente vê um monte delas que é aquilo, né, aquela caixinha. O que tem é o plano. O plano te dá mais acesso, te dá direito a mais tal coisa ou tal outras funcionalidades, mas não é uma customização, é só uma liberação de funcionalidades, né, baseado no plano. Aí essa galera não te permite, eu tenho que... o meu processo ele tem uma diferença aqui, ao invés de ir para a esquerda, ele vai para a direita. Não dá para... não dá. Isso. E aí você vai abrir a porta para o gerente de TI, o diretor de TI e o próprio negócio questionar. Eu tenho que continuar com essa ferramenta? Porque agora eu vou sair da área de TI. Eu, como se eu sou o dono da minha empresa, e eu sou o dono da minha empresa, eu vou me questionar o seguinte: eu preciso que o meu negócio cresça. Onde está o gargalo? Por que eu não consigo evoluir? Quais oportunidades eu estou perdendo? Isso não vale só para TI, tá? Ele vai olhar para tudo. Eu não estou conseguindo evoluir aqui. Por quê? Porque o software não deixa? Putz, por que eu estou com isso ainda? Aí o cara vai começar a questionar. Eu preciso investir em algo melhor? E aí depois o fornecedor vira e fala, poxa, mas a gente está tantos anos junto. A gente está tantos anos junto, só que a empresa cresceu, a minha empresa cresceu, e você não. Tá na hora de eu mover para alguém que me atende às necessidades. Sim. Né? Aí os gerentes de TI têm que perder o medo de, meu Deus, eu vou ter que fazer uma migração? Vai. É chato? Você tá aí para resolver problema. Você tá aí para resolver problema. Então vai para cima e faz a migração e, cara, vai para agregar valor. E o fornecedor vai ser a mesma coisa. Cara, se o seu software é duro igual pedra, ou você tá nichado e você só vai soltando as releases do jeito que você quer, ou você vai se arriscar e criar uma solução mais flexível, o que é mais caro para você e também é mais caro para o cliente. Flexibilidade no mundo de TI, infelizmente ou felizmente, significa mais custo. Sim. E maior controle. Não pode esquecer da governança disso. Agora, se você quer pagar esse preço para agregar valor ao seu negócio, cara, vai para cima. Não tem que ter medo. Monta a sua equipe de TI, desenvolve o seu produto, ou compra um produto mais caro que seja flexível e vai para cima. Mas não, o SaaS não vai morrer se ele for
flexível. E a inteligência artificial só vai acentuar mais ainda isso, né? De trazer aquela mania de colocar a inteligência artificial dentro, né? Para poder entregar mais valor. Isso só vai acentuar mais ainda o que teu software pode ou não fazer e a demanda do seu cliente. Boa. Mano, obrigado, velho. Que isso, eu que Conversamos agradeço. um monte, daria para ficar mais um tempão aqui falando, mas eu não gosto de deixar o episódio muito longo, já tá com 1h e pouquinho ali. Acho que a gente passou por várias coisas aqui que foram interessantes desse universo de tecnologia e, como sempre, a conversa é ao Léo, então não tinha nada programado. Foi divertido. A única pergunta que eu tinha programado foi como você começou na tecnologia. Foi a única pergunta que eu... Bacana. Eu sempre começo por ela, porque aí eu começo... A gente viaja. Começa a viajar. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se inscreve aí no canal se você não tiver inscrito, comenta e vou deixar o contato o link aqui do LinkedIn do Vlad na descrição. Se você quiser se conectar a ele, quiser trocar uma ideia, puxar ele para conversar, vai ficar aqui embaixo, tá bom? E eu respondo. Responde, né? Respondo. É isso. Te vejo no próximo episódio. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, galera. Tchau.